antes de começar a avançar com as minhas interpretações e com a minha visão global, eu gostaria de fazer duas anotações, dado que se trata de um seminário e que, portanto, que se trata de pessoas que estão interessadas nos problemas da história e na construção da história. Eu gostava de fazer duas pequenas observações. Uma de caráter teórico. E estas duas observações de caráter teórico são muito importantes. Uma primeira é de que não partilho da ideia de que a história é construída pelos homens, exclusivamente pelos homens. Aliás, se fosse possível dar o exemplo mais cabal, é aquele que estamos a viver neste momento com a pandemia. Quer dizer, a história está a ser feita não é por nós, é por qualquer coisa que é um vírus que nós nem sequer o conhecemos e que está a mudar comportamentos. Não é preciso desenvolver mais a ideia, todos estão a perceber que a história está a ser feita não por os homens, mas condicionada por este acontecimento. Significa que a história também é feita por acasos e por imprevistos. Há uma ideia muito racional da história e muito humanista de que a história pertence aos homens. A história não pertence aos homens. Os homens participam no processo histórico na medida das suas possibilidades e das suas circunstâncias, mas a história não é produto da vontade dos homens. Este é o requisito teórico que eu gostaria de deixar como enquadramento teórico. O segundo é de que o poder não é exclusivo de um centro, o poder não é radicular, não se assemelha à imagem metafórica de uma raiz, mas assemelha-se mais à imagem metafórica de um rizoma. Ele transborda, ele cresce sem saber como, e ele está em toda a parte, é plural. E, portanto, mais do que nos atendermos a pessoas, a personagens, a atores, autores, devemos nos centrar sobre mecanismos de dominação. Os mecanismos de dominação, uma vez postos em andamento por alguns autores ou atores, passa-se sobre o ponto de vista das suas dinâmicas para as suas próprias vontades, ultrapassa-as. E, portanto, o que comanda são esses mecanismos. Do ponto de vista metodológico, estas serão as duas ideias teóricas que me parece que são interessantes num seminário, e do ponto de vista metodológico há outras duas que eu gostaria de chamar a atenção. Uma é a cartografia, o uso da cartografia em história. Sinceramente, não me atrai muito a ideia de me fixar exclusivamente no período pombalino. Eu posso fazer isso e posso fazer uma observação micro sobre esse período. Tenho feito e é oportuno que se faça, mas para hoje eu gostava de secundar esta posição de micro observação para uma posição mais de macro observação, um olhar que não é só de planície, mas um olhar de montanha, um olhar do alto, olhar para cima e ver o que é que em longa duração representa de facto este período. Eu penso que do meu ponto de vista, é a grande novidade que eu gostava de vos trazer hoje, é que se o pombalismo for visto nesta visão de macro-história ou de uma visão mais ampla do tempo, nós notamos efetivamente, através daquilo que eu gostaria também aqui de deixar como segunda observação para as questões metodológicas, o método comparativo é essencial. Bom, daquilo que me permite do meu trabalho, que tenho feito, a minha atividade científica desde o século XVI, finais do XVI, XVII, XVIII e XIX, eu tenho esta possibilidade de poder fazer estas comparações e de poder verificar até que ponto é que esta manta do tempo, esta métrica do tempo nos permite olhar para o pombalismo de uma maneira bastante enfim, com alguma novidade. E qual é a novidade? Qual é a novidade que eu gostava de vos trazer para vocês? Por isso é que eu falo em pombalismo e neopombalismo. Eu não consigo perceber, não me sinto confortável a estudar o pombalismo sem estudar as consequências que as reformas pombalinas tiveram no período mariano-joanino. O período mariano-joanino é completamente preenchido pelos efeitos, consequências das reformas pombalinas e mais ainda, pelo reforço, e muito reforço de alguma delas. Portanto, a dinâmica, ou seja, aquilo que nós podemos chamar o processo, é um processo poderoso que se iniciou
exatamente com as reformas, com o pombalismo. Qual é essa novidade que eu vos gostaria de trazer? No meu entender, a própria Revolução Liberal de 1820 e a ideia que os liberais de 1820 proclamaram como uma novidade e uma ruptura, não é ruptura nenhuma, é um fim de um processo. O processo proto-liberal começa com o pombalismo, segue-se a grande velocidade e acumulação histórica no neopombalismo, ou seja, no período mariano ou joanino, é depois interrompido, mas de certa maneira também condimentado pelas invasões francesas. As invasões francesas vão parar o processo reformista pombalino e neopombalino, mas vão introduzir novas variantes naquilo que é o processo já em curso e que depois vai desembocar na Revolução de 1820. Portanto, a bem ver, do meu ponto de vista, o Portugal contemporâneo, o Portugal liberal, este Portugal que nós hoje somos todos, do ponto de vista do regime político, a ruptura faz-se exatamente no período pombalino. Perguntar-me-ão, então significa que a figura de Pombal é importante e que aquilo que ele contribui para essa ruptura significa que terá algum sentido, algum significado. Eu penso que não. Eu penso que, quer dizer, não, eu não digo, eu não posso dizer que penso que não. Eu posso dizer que penso um pouco ligeiramente diferente. O grande protagonista desta mudança e desta ruptura é, de facto, o terremoto de 1755. Aqui está aquilo que eu considero um sujeito da história, contra muitos cânones de meus colegas historiadores, que consideram que é uma autêntica aberração, consideraram um fenómeno natural como sujeito da história, mas é sujeito da história. O terremoto de 1755 foi sujeito da história. É a partir dele que se desencadeia todo o processo e, portanto, a ruptura dá-se aí. O que é que acontece antes do terremoto? O que acontece antes do terremoto é uma sociedade de corte, uma sociedade de cortesãos, de favoritos e de validos, que estão a viver no Palácio da Ribeira e ao redor do Palácio da Ribeira, com os seus palácios também senhoriais das casas grandes. Tudo se desenrola nesse espaço pequeno, toda a gente conhece a cidade de Lisboa e percebe que o espaço é pequeno, que a sociabilidade é fácil de se fazer, que essa economia de relações políticas e cortesãs determina aquilo que são as decisões de um processo histórico de decisão muito, muito confinado a esses favoritos, dos quais, enfim, do período joanino, o Cardeal da Mota e o Cardeal da Cunha desempenham um papel importantíssimo, e são dois eclesiásticos, são dois cardeais, e que, portanto, o que é que acontece, qual é o efeito político do terremoto? O efeito político do terremoto é a destruição deste palco político. Todo este espaço político vai ser destruído. É o grau zero da política. Tribunais, o próprio Palácio Real, a Casa da Rainha, a Câmara de Lisboa, os concelhos, toda a arquitetura, toda a estrutura da administração central e desse espaço cortesão desaparece de um momento para o outro e estamos num estado zero da vida política em que emerge, de facto, uma figura, juntamente não é só ele, é ele e as suas criaturas, porque são muitos desembargadores, são cerca de 2 dúzias de desembargadores que o vão apoiar, independentemente depois dos seus irmãos, dos 2 irmãos. É um conjunto muito alargado de pessoas que vão formar um grupo que, a partir da constituição de um governo inorgânico que surge imediatamente depois do atentado, do terremoto, vai provocar uma reação aristocrática fortíssima, que vai passar por 2 momentos decisivos. Um primeiro momento, que é uma tentativa palaciana de afastar o Sebastião José do palácio, da sua influência política, e um segundo momento já muito violento, que é o atentado a Dom José. E justamente quando se dá o atentado a Dom José, de 1758, estão, digamos assim, condimentados 2 ingredientes fundamentais para um início agressivo, reformista da década de 60. Por isso mesmo é que o próprio Sebastião José chama
o seu irmão Francisco Furtado, que era governador, que era governador do Maranhão, e que o chama para vir trabalhar com ele e o apoiar. Ele tinha, aliás, como se nota na correspondência entre o Sebastião José e o seu irmão, como se nota, uma grande intimidade política e uma grande admiração que o Sebastião José tinha pelo seu irmão Francisco Furtado, que está a merecer umas boas 2 ou 3 teses de doutoramento. Uma figura que não tem sido muito notada e muito referenciada, mas que é de uma influência extraordinária, sobretudo nos conselhos e na intimidade que tem com o Sebastião José. Pronto. É deste grupo inorgânico, deste grupo de criaturas de Pombal que partem de um governo inorgânico para agora um governo orgânico e com uma atividade intensa durante as décadas de 60, que nos diz, o que é que nos pode dizer de grande relevância todo este conjunto de reformas? Enumerá-las. Eu dei para a organização um papelinho onde tem lá todo um conjunto enorme de reformas que foram feitas no período pombalino e no período pombalino. Não vamos falar nelas porque elas são imensas e, portanto, vamos tentar caracterizar e delimitar as suas linhas de identidade política e programática. A primeira questão, que é muito importante, tem a ver com uma alteração que, do ponto de vista doutrinário, vai condicionar toda a política do pombalina e neopombalina. Qual é esse enquadramento doutrinário? É a ciência de polícia. Por isso eu tenho vindo ultimamente a escrever sobre o estado de polícia e vou continuar a fazê-lo. Vou continuar a chamar a atenção para este período, é um período que se designa e que se deve designar por estado de polícia. Porquê? Porque tem todos os ingredientes daquilo que é a doutrina de polícia, de influência camaralística alemã e da ciência de polícia francesa. Que influência é esta e que novidade é que isto traz do ponto de vista para estes períodos? Traz, em primeiro lugar, uma diferença enorme daquilo que é olhar para o reino. Olhar para o reino no período anterior, ou seja, no período corporativo, naquilo que nós podemos designar por, alguns chamam-lhe Idade Moderna, outros chamam-lhe Antigo Regime, ou podemos lhe chamar aqui, no que diz respeito à observação política, o sistema corporativo. Nós temos uma imagem de um rei que é um rei pai, e uma imagem de um reino que é um conjunto de vassalos que representam uma espécie de rebanho, nesta imagem metafórica, muito usada na altura. Portanto, um pai guardador do rebanho, um pai que age por bondade, um pai que age por princípios morais, éticos, que governa o reino como governa a sua própria casa, a economia da casa. Esta economia da casa que vai marcar exatamente também todo o plano de ação do governo. E isto significa que traduz também a sociedade como um conjunto de corpos. A sociedade é constituída por um conjunto de corpos. Cada corpo tem um privilégio. É como o nosso corpo humano, o fígado, os corações, os rins, o estômago, etc. Os intestinos. Cada um é diferente dos outros, tem os seus privilégios, tem as suas autonomias, e resulta desta imagem, que é uma imagem, eu estou a reproduzir aquilo que na altura era invocado como imagem também de explicação daquilo que era a organização social. Tudo isto em conjunto e em harmonia representa que o rei é a cabeça deste corpo, é a caput deste corpo. Pronto. Tudo aquilo que diz respeito ao progresso social e ao desenvolvimento social tem a ver com o que resulta desta interpretação, da qual o rei está sempre a ser fiscalizado, diga-se de passagem, do cumprimento dos seus deveres de pai, do seu cumprimento dos deveres de guardador deste rebanho, para cuidar das suas ovelhas. Uma imagem que é muito decalcada daquilo que é a pastoral cristã e que, portanto, a vida em sociedade é vista muito como aquilo que, enfim, também depende do que Deus quer que seja.
E, portanto, está muito dependente do destino de Deus, está muito dependente da vontade, não é só da vontade, mas das virtudes do príncipe. E pouco se poderá fazer neste ambiente, nesta conjuntura, pouco se poderá fazer para alterar o quadro. Ora, tudo isto vai mudar com o Estado de Polícia. E tudo isto vai mudar exatamente a partir do período pombalino. Como é que muda? Muda, em primeiro lugar, com um conceito novo que vai começar a ser muito trabalhado, que é o conceito de população. O reino já não é um conjunto de ovelhas, é um conjunto de cidadãos. É uma população para a qual é preciso atuar. Agora já não é o destino, já não é as virtudes do príncipe, nem aquilo que Deus poderá pensar sobre aquilo que poderá proteger ou não a sociedade, em função dos seus comportamentos. É já em função daquilo que são intervenções racionais. Por isso, eu chamo muita atenção, por exemplo, do nascimento da estatística. A estatística é uma ciência que surge agora, neste período, e começa a ser muito cultivada. São censos, são inquéritos, são relatórios, pede-se aos juízes de fora, aos corregedores, aos provedores, a toda a gente pede-se informação sobre o que se passa no reino. E não é só sobre o que se passa, sobre o que existe no reino, árvores de fruto, rios, estradas, mortos, nascimentos, doenças, etc. Ou seja, com base, começa-se a pensar que a atuação política deve decorrer da avaliação que se faz de elementos estatísticos que são recolhidos ao longo de todo o reino. Portanto, há aqui uma alteração substancial. Acredita-se que a capacidade científica e a capacidade política são capazes de melhorar a sociedade. Isto é, a sociedade começa a ficar entregue às próprias capacidades humanas dos seus componentes. Neste sentido, como eu disse, resulta não só esta situação de uma alteração bastante grande, sobretudo racional, aliás, que está bem patente no conflito que por causa do terremoto, que começam a haver explicações. Lembro-me, por exemplo, o caso do Malagrida e dos jesuítas e de muitas visões clericais enfim, que reclamam sobre o terremoto como qualquer coisa que era um flagelo que Deus estava a aplicar ao povo português, que se estaria a comportar mal e que estaria a fazer muitos pecados e não virtuoso, e não estava a seguir o caminho da virtude. E justamente o contrário, portanto, todas as criaturas de Pombal tentam apoiar visões que são racionais, visões científicas, e começa a haver uma explicação para as causas que não radicam na vida divina ou na vida espiritual fantasmagórica. E daí resultou conflitos graves. E foi uma das razões que também, não só essa, evidentemente, muitas mais, mas que levou a uma espécie de secularização do regime. Eu gostava de chamar neste aspecto uma outra grande linha, que foi o desenvolvimento científico. É claro que isto leva ao desenvolvimento científico. Leva ao desenvolvimento científico, e neste desenvolvimento científico está associada uma ideia que eu gostava muito de enfatizar, que é a ideia de que, se o reino é um conjunto da população, então, se nós precisamos de conhecer o que se passa com essa população e com o seu território, significa que nós queremos fazer o quê? Queremos trabalhar para o bem-estar dessa população. O conceito de felicidade é um conceito que está emergente agora e que está ligado ao pombalismo, ao neopombalismo, de uma forma geral, ao Estado de Polícia. É o conceito de felicidade, o conceito da cornucópia. Cornucópia para o povo, para a população. Disso resulta que o primeiro dever do político, do governante, será cuidar da saúde dessa população. Não há outro caminho a seguir que não seja ter uma população sadia. Para quê? Para ter um bom desenvolvimento económico, para ter uma harmonia social, para ter um bem-estar, conforto, etc. Então, significa que
O cuidar da saúde é fazer com que as pessoas, que haja mais pessoas e que haja cada vez mais pessoas a durar cada vez mais. Isto é, aumentar a esperança de vida. De onde que o sinal que foi dado por esta orientação política vai desembocar no desenvolvimento da botânica, da farmacologia, da medicina, com reflexos, começa aqui, este impulso começa no período pombalino e tem reflexos notáveis no período neopombalino, nos finais do século XVIII, em que Portugal ocupa dos primeiros lugares no Instituto Vacínico, por exemplo. Um grande desenvolvimento da medicina, dos hospitais, da cirurgia. O que é que se está a passar com isto? Está-se a passar que há uma atenção maior ao corpo do que à alma. Também vai haver atenção à alma, sim senhor, ao bem-estar, à cultura, etc. Mas há uma atenção muito grande ao corpo. Que coisa não acontecia antes? As pessoas adoeciam, na maior parte as pessoas iam para os hospitais e o cuidado era da alma, porque o que se tratava era de preparar a pessoa para a grande viagem que vai fazer para a vida eterna. Agora não. Agora a viagem é na vida terrena. É preciso preparar as pessoas para realizarem uma vida na Terra de forma consistente, confortável e com saúde. E é por isso que tudo aquilo que era a caridade, estava a caridade, a atenção religiosa, digamos assim, as virtudes cristãs do cuidado do próximo, que estavam a ser geridas por quem? Pelos hospitais das misericórdias, pelas confrarias, pelas irmandades, por uma série de associações que tinham a seu cargo todo este tratamento, passa agora a ser, isto não é radical, quer dizer, eu não estou aqui a falar de mudanças radicais, mecânicas, não, estou a falar de inícios de processos, começa a ser avocado pelo próprio Estado. É um desenvolvimento muito grande de construção de hospitais, na qual os militares vão à frente e são a vanguarda desta inovação da medicina e do tratamento, da cirurgia, uma revalorização da profissão do médico e do cirurgião, do boticário também, um grande desenvolvimento nos chamados jardins botânicos, começa-se a dar uma grande atenção à construção e ao desenvolvimento de jardins botânicos, que depois vão pelo século XIX diante, dos quais ainda temos muitos exemplares, graças a Deus, hoje, em Lisboa, pelo menos, e não só em Lisboa. E esta atenção, isto muda radicalmente a política, muda radicalmente o sentido de fazer política, o sentido de usar o poder político. A segunda questão que eu vos queria chamar a atenção era para a questão da organização do poder. Podia deixar ficar para o fim, porque até me parece que é aquela que mais apetite cria relativamente ao pombalismo e ao próprio Pombal, mas que de facto não é senão um instrumento desta ação. E, portanto, não é aí que se deve centrar a nossa atenção. Mas, de qualquer maneira, há uma grande alteração. Que grande alteração é que há essa? Olha, a primeira grande alteração é que as secretarias de Estado, de facto, passam a funcionar. Aquelas secretarias de Estado que foram criadas por Dom João V em 1736 nunca funcionaram. Foram instituições que mantiveram o traço característico da apatia e da confusão burocrática e administrativa dos finais do século XVII dos finais do século XVII e dos princípios do século XVIII. Nunca funcionaram, nunca houve rotatividade dos secretários, nunca houve nomeações políticas para os cargos, portanto nunca se deu importância ao programa político que cada um poderia executar, e agora não. Agora podemos falar de um gabinete de secretários de Estado, todos escolhidos porque são reformistas, todos desenvolveram programas nas suas próprias secretarias independentes, quase autónomos, acreditando-se apenas na solidariedade política e doutrinária que mantinham com o chefe do governo. Não podemos chamar primeiro-ministro porque a designação não existia na altura, mas do ponto de vista da organização de poder era de facto o primeiro-ministro, que era o secretário de Estado do Reino,
E, portanto, este gabinete de secretários de Estado é um gabinete forte, como aliás se prova depois no período neopombalino, com o José Seabra da Silva, com o célebre Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, com o Luís Pinto de Sousa Coutinho, quer dizer, são personagens que mantêm o ritmo, a pedalada reformista. E aqui gostava também de chamar a atenção que neste aspecto é preciso desmistificar uma ideia que continua a vigorar na historiografia, que é uma ideia inventada, não sei, não está hoje bem identificado, digamos assim, a origem historiográfica desta invenção, mas ela conflui em várias correntes, que é a questão da viradeira. Isto é, os conservadores, muitos conservadores, que viam, portanto, que o antigo regime era o quadro ideal para o desenvolvimento social, mantiveram a ideia de que depois de Pombal, que foi uma espécie de um salafrário, que se terá intrometido nesta estabilidade, nesta tranquilidade conservadora do quadro corporativo do antigo regime, e que depois Dona Maria terá feito uma viradeira, isto é, virar tudo ao contrário. Exatamente, isso nunca existiu. É uma completa falsidade do ponto de vista da interpretação histórica. Agora, o que aconteceu, sim, aconteceu, foram pequenas reparações, houve pequenas reparações do período de Dona Maria em relação a alguns nobres, algumas casas nobres, a alguns conventos, a alguns bispatos, etc., a algumas entidades religiosas, de algumas reparações que foram, digamos, o calibrar daquilo que terá sido os exageros pombalinos relativamente a estas situações. Mas atenção, é impossível dizer que o período neopombalino não seja um período de consequências dos efeitos do período pombalino. José Seabra da Silva é o grande obreiro do período neopombalino, é o braço direito do Marquês de Pombal durante o período pombalino. O Dom Rodrigo de Sousa Coutinho é um homem de Estado, é um homem que tem uma visão completamente semelhante àquela que tinha os homens do pombalismo. A outra grande novidade do ponto de vista da organização política é a criação de novos organismos com uma dinâmica e com um programa político de facto inovador. Quem são? Intendentes. São intendentes. São superintendentes. São inspectores. Isto é, aquela ideia dos corpos sociais transparecia também para a ideia do território, em que o território também era constituído por corpos. Cada corpos eram as câmaras, eram as organizações municipais, e tudo confluía numa espécie de autonomia com fronteiras muito semelhantes àquelas que depois existiriam nos períodos nacionalistas entre os Estados. Isto é, a ideia do intendente, a ideia do superintendente e não sei, tem um significado imenso, porque todos os intendentes e superintendentes foram, das duas uma, ou regimentados para terem jurisdição para todo o território, portanto é uma novidade completa, são personagens que vão ter jurisdição ao nível de todo o território, ou teriam jurisdição para determinadas áreas, mas essas áreas abrangiam também todo o território. Destes intendentes, destes superintendentes, destes inspectores, etc., que são imensos e que é, portanto, uma catadupa que vai constituir um conjunto de organismos políticos que vão exalturar, vão, de certa maneira, disputar competências e intervenções aos órgãos tradicionais do antigo regime, conselhos, tribunais, sobretudo, são imensos, funcionam de maneira diferente, funcionam de maneira colegial, funcionam devagar, funcionam de acordo com um paradigma jurisdicionalista, estes agora não. Os intendentes, os superintendentes são unipessoais, funcionam de forma diretiva, portanto a mudança é completa. E destes dois, eu gostava de chamar a atenção só para dois. Enfim, não é possível estarmos a detalhar estas singularidades. Dois, o Intendente-Geral da Polícia e o Erário Régio. O Erário Régio, o próprio Sebastião vai ficar como o responsável pelo Erário Régio, e o Intendente-Geral da Polícia teve sempre, no início da sua criação, criaturas que são criaturas eminentemente pombalinas.
que deram provas dessa solidariedade às reformas e à transformação. O caso do erário régio muda completamente a ideia de construção das finanças públicas. Em lugar de termos finanças régias, fragmentadas, com rendimentos que permitiam fugas, que permitiam capturas de impostos, que permitiam a inexistência de qualquer conceito e de qualquer sentido de conhecimento daquilo que eram as capacidades financeiras do reino, o erário régio entra exatamente para colocar um ponto final a toda esta pulverização e a toda esta pluralidade. O erário régio vai instruir formulários de contabilidade únicos para todo o reino, vai obrigar as câmaras a apresentarem as contas de maneira adequadas a esses formulários, o que vai levantar uma resistência tão grande das câmaras como aquelas que depois mais tarde irão ter em relação ao Mouzinho da Silveira, quando Mouzinho da Silveira lhes vai retirar uma série de competências. Porquê esta reação? Porque esta reação, quem conhece o período, quem conhece estas coisas e que vai ao desembargo de Paço e vê as queixas dos provedores a dizer: ei, Vossa Majestade, eu não consigo ver as contas desta Câmara, a letra é ilegível, os números estão mal somados, eu não percebo nada disto, o que é receitas e o que é que foram as despesas. Depois vou aos cofres e também não percebo o que é que lá está lá dentro, porque uns contam uma coisa, outros contam outra. Quer dizer, toda esta confusão era de propósito, exatamente para retirar e capturar receitas por exemplo, no caso daqui dos municípios, para os municípios. Com esta uniformidade, vai ser impossível ter letras elegíveis, vai ser impossível não fazer as contas certas, porque esta contabilidade é de contabilidade de partida dobrada, portanto tem receitas, tem despesas, e depois há uma regra que nos diz se a soma está bem das receitas relativamente às despesas, porque tem que dar bem com o saldo, e o saldo é aquilo que lá tem que estar, sem sombras de dúvidas. Portanto, isto é uma revolução por completo, mas não é só aqui. É noutro sentido que eu chamo a atenção que o pombalismo vai fazer uma grande revolução. É nos rendimentos dos oficiais régios. Até agora, os oficiais régios, vou dar um exemplo. Por exemplo, um juiz de fora. Um juiz de fora, não há um ordenado para o juiz de fora. Cada juiz de fora tem um rendimento próprio. Um escrivão de uma Câmara também não há um ordenado igual para todos os escrivães. Cada escrivão tem um rendimento. Porquê? Porque os ofícios decorrem das receitas do próprio ofício. São rendimentos. Há uma ideia de patrimonialização do ofício. Isto vai criar uma grande autonomia em relação aos oficiais régios, em relação à própria coroa. Vai criar também uma grande capacidade de disputa por determinados lugares que são mais rendosos que outros. A partir de agora, o horário régio vai assumir a responsabilidade de pagar vencimentos. Deixa de haver rendimentos para passar a haver vencimentos. E então são estipulados ordenados para os juízes, para os oficiais da Fazenda, e depois mais tarde começa também a estender-se a outros ofícios, isto é, começa a surgir a ideia do funcionário público e a ideia do comissário. Ele está lá quando der bem conta do recado. Quando ele começar a dar mal conta do recado, ele tem que dar contas de si próprio. E porquê? Porque pode ser movido desse lugar. Porque o ofício já não é de rendimento, o ofício é de vencimento. Isto é, ele está dependente da coroa. Neste caso, do Estado. Esta mudança é uma mudança extraordinária e começam-nos a aparecer, para quem lida com as consultas, e milhares de consultas, começam-nos a aparecer uma surpresa que é a meritocracia. Os concursos começam a surgir embrionários, com muitas dificuldades de observação das competências, etc. Muito bem. Sempre a ver se ele escreve bem, se ele tem uma boa caligrafia, se tem um passado que o abona para o exercício do cargo. Mas começa a aparecer concursos.
Começa a aparecer concursos. Isto significa que, do mesmo modo, não tem nada a ver. Está aqui um Portugal novo, um Portugal novo. E começa a aparecer também a ideia de que o exercício do cargo tem, como eu acabei agora de dizer, tem responsabilidade política e tem valorização política, ou seja, pode-se subir, pode haver aquilo que mais tarde se vai chamar elevador social. O elevador social começa a surgir, e começa a surgir nesta sociedade proto-liberal, muito parecida à sociedade liberal. Começa a surgir aquilo que é o corredor liberal, o elevador social. As pessoas começam a subir de uma forma que não é de privilégio. E, portanto, está iniciado uma dinâmica de redução de privilégios, que é o típico de uma sociedade pré-pombalina, típico, a regra geral, o condimento, a economia das mercês, o dar-se mais a quem mais, não é bem a quem mais merece, mas a quem, não é a quem mais merece por mérito, mas a quem mais merece por privilégio. E, portanto, tudo isso começa, de facto, também a mudar. Como veem, isto, a conversa numa visão macro, não é verdade? E que nós vamos ver que isto depois vai ter, o que eu estou a dizer, eu parece até que estou a falar do liberalismo, estão a ver? Depois da Revolução Liberal. Portanto, nós vamos de facto ver depois nos debates das cortes liberais, a partir de 1820, quer na Câmara dos Pares, quer sobretudo na Câmara, na Câmara dos Deputados, nós vamos ver referências, muitas referências, miudadamente referências a Marquês de Pombal. E a tudo aquilo que se fez relativamente às grandes mudanças, e, portanto, que eles reconhecem que vão, digamos assim, ser referências para o processo liberal. Gostava de chamar a atenção para outro aspecto também importante, muito importante, que é a questão do direito. Bom, o direito é importante porquê? O direito é importante porque regula a sociedade. E, portanto, não há volta a dar. Quer a gente goste, quer a gente não goste, o quadro legal é um quadro poderoso porque determina comportamentos e fixa um quadro de instrumentos de dominação do Estado sobre os cidadãos. Não há dúvida nenhuma. Ora, a grande revolução pombalina foi a Lei da Boa Razão, de 1769. A Lei da Boa Razão vem dizer exatamente acabaram-se os privilégios. Privilégios de quem? Olha, em primeiro lugar, daqueles que sabiam muito de direito, os doutores, os latinistas, os comentadores das leis, os grandes doutores, que tinham um poder extraordinário porque intervinham sempre a dar opinião sobre como é que se devia de interpretar determinado dispositivo legal. E eles tinham um poder extraordinário. E era além do mais, era um muro insondável. Era um quadro que não era penetrável pelo comum dos cidadãos. A partir da Lei da Boa Razão, muda tudo e diz assim, não, a lei a partir de agora é a lei pátria, é a lei que os portugueses fizeram, é a lei que todos conhecem, feita pelos portugueses, perceptível. E aqui vai desempenhar um papel muito importante aquilo que são a multiplicação de casas de tipografia e de imprensa para divulgar o direito. A imprensa vai desenvolver um papel muito importante na divulgação e na propagação do direito como elemento regulador dos comportamentos sociais e dos deveres e dos direitos. Mas diz mais, não, a lei é esta, é agora a lei dos portugueses, a lei pátria, mais é a lei que, se por acaso houver alguma dúvida, ela vai ser interpretada pela boa razão. Daí é que vem a designação à lei que está hoje etiquetada como lei da boa razão. O que é a lei da boa razão? É aquilo que o príncipe entendera de acordo com os conselhos dos seus ilustres conselheiros. Portanto, significa que se essas leis têm que ser feitas de acordo com a boa razão, podem também, como existia anteriormente, haver problemas de interpretação da lei. E agora aqui não há 1, 2, 3, 4, 5, seja quem for, doutores que venham agora dizer e comentadores que venham agora dizer e conflituam uns com os outros, do qual se dizia que havia uma chicana
chicana esta que era o pão nosso de cada dia e que era o ganha-pão dos advogados e daqueles que tinham dinheiro para poder recorrer, etc. Agora não. Agora vai-se definir que é a Casa da Suplicação que vai reunir os seus desembargadores em mesa grande e vai emitir um assento. E esse assento que é emitido na Casa da Suplicação pelos desembargadores reunidos em mesa grande vai fazer jurisprudência. E não há mais conversa. A partir daquela altura, todas as coisas que acontecerem, todos os casos que acontecerem imbuídos das mesmas características que estavam a ser interpretadas pela Casa da Suplicação ficam esclarecidas. E, portanto, há aqui dois elementos novos. Mas há mais. Há a consciência perfeita dos pombalinos de que é preciso haver uma codificação. Todos nós que trabalhamos com a legislação, sabemos a dificuldade que há de coleções. As coleções de legislação, durante o período antes do pombalino, era uma coisa espantosa. Havia tipografias a fazer coleções de legislação. Depois havia outra tipografia a fazer outra coleção, outra a fazer outra coleção. Depois havia um desembargador a fazer outra. Quer dizer, nós não podemos dizer que está o Diário da República antes do antigo regime. Não há um Diário da República onde esteja lá tudo. É uma confusão, nós temos que ir buscar uma coisa num lado, outras coisas no outro, e depois, ou seja, existe a ideia de que é preciso codificar, é preciso reunir esta legislação toda, dar-lhe um sentido, sistematizá-la, e mais, é necessário que daqui para a frente haja uma coordenação, haja trabalhos de comissões relativamente à codificação desta legislação. E o trabalho que foi feito, quer pelo Pascoal José Melo Freire, quer pela sua equipa, é notável. E nós podemos, de facto, dizer que antes do liberalismo, muito antes, começou este processo de codificação. Vou tentar agora, na economia de tempo que tenho pouco tempo já, porque deram-me cerca de 50 a 60 minutos, e eu iria, portanto, falar daquilo que é a relação de Pombal com as casas grandes e os titulares. Em primeiro lugar, todos sabemos como é que o Pombal, como é que o Sebastião José lutou, e tanto lutou pelo título de marquês. E, portanto, era considerado, quando chegou ao governo, era considerado um fidalgo de segunda, e, portanto, não tinha gabarito de aristocrata. E, portanto, não é isso que nós podemos dizer, por causa disso, está bem evidenciado o reforço pombalino daquilo que é o regime monárquico. E nós estamos aqui a tentar dizer que há aqui qualquer avalanche de tentativa de eliminar a aristocracia ou as casas grandes. Não. Mas o que há é qualquer coisa de muito importante. Qual é essa coisa de muito importante? Primeiro, retirar aos nobres e aos donatários da coroa capacidades jurisdicionais que tinham e eram muitas. Há uma autêntica corrida à tentativa de fazer levantamentos e tombos de quais são as cartas de jurisdição desses nobres e das casas senhoriais, para fazer, isso começou no Pombal, esse tombo e esse levantamento, para reunir aquilo que poderia ser uma informação que permitisse intervir na extinção destes poderes donatários em função de quê? Da captura pelo Estado, pela coroa. Neste caso, falar da coroa é falar do Estado proto-liberal que está a ser em construção. E esse trabalho foi feito e teve consequências depois do período neopombalino, onde com a extinção das ouvidorias, a extinção dos vínculos morgados insignificantes, são insignificantes, é verdade, mas começa aqui a extinção. E começa aqui a extinção que vai ser uma das grandes bandeiras dos liberais, a extinção dos vínculos. Assim como também vai começar a surgir a ideia de que as casas senhoriais, ou pelo menos as grandes casas senhoriais, não podem estar a viver de empréstimos da coroa.
Os empréstimos da coroa, devido à má gestão dessas casas, estava a tornar insustentável este financiamento, de onde que há uma intervenção por juntas de administração nessas casas senhoriais, cuja intervenção é agressiva. São intervenções agressivas, feitas por magistrados, por desembargadores, que vão atribuir a esses titulares, marquesas, condes, etc., vão-lhe atribuir pensões. Não são pensões de sobrevivência, são pensões de prestígio. Isto é, pensões mínimas para poderem sustentar a sua dignidade e o seu prestígio. Mas vão deixar de poder intervir na gestão dos seus bens. Isto é um golpe tremendo, golpe tremendo a tal ponto que vai ter consequências na dependência que as casas senhoriais vão ter e vão passar a ter em relação à coroa. O mesmo se diga em relação à Igreja. A secularização, já falei há bocado da questão da caridade e da importância que a Igreja vai perdendo no que diz respeito portanto, a esse aspecto social da proteção na saúde e na sociedade, mas também na questão dos conventos e mosteiros. Começa aqui, também é no período pombalino, que começa também a haver a ideia de que os conventos e os mosteiros só podem existir se tiverem contas certas. Não podem estar a viver da esmola, nem podem estar a viver daquilo que são os subsídios da coroa. De onde que este movimento de saneamento das contas dos conventos, etc., vai levar ao fecho de muitos conventos e mosteiros. Coisa que não é obra só exclusiva dos liberais. Começou aqui esta extensão de conventos e freiras. E mais, começou aqui também, nós há bocado falamos na importância da população, do aumento da população, etc. Claro que todos percebem que um dos elementos mais importantes para o aumento da população é justamente a mulher, porque é a reprodutora. E a quantidade enorme de freiras que estão dentro dos conventos faz soar as campainhas aos pombalinos de que estamos a desperdiçar um recurso fabuloso para o aumento da população. E é deste período que se vai dar a oportunidade às freiras de poderem ter um período probatório. Elas vão ter possibilidade de abandonar os conventos, escolherem uma casa, uma tutora, e com essa tutora passarem a viver algum tempo no sentido de verificarem se a vida civil lhes agrada mais que a vida dos conventos. E mais, se a vida civil lhes agrada mais do que a vida dos conventos, a própria, o caso, por exemplo, que vai mais tarde a Casa Pia funcionar também nesse sentido, de proporcionar, ajudar, etc., a que possa contrair matrimónio com ajuda e com pensões de apoio por parte da coroa. Esta possibilidade, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista político e do ponto de vista social, é uma mudança profunda, porque retira, digamos assim, a possibilidade de valorizar ou desvaloriza mais a vida clerical em função da vida civil, por parte das mulheres. Pronto. O que é que eu vos poderei dizer mais para terminar a minha conversa convosco? Podíamos falar naquilo que são, naquilo que vai ser, aquilo que foi o ensino, para terminarmos. Alguma revolução maior do que aquela que foi iniciada por o Pombal no ensino superior e no ensino menor? Ou no ensino... Então, eu tenho aqui gente que sabe muito disso aqui no conjunto dos meus auditores. A reforma da Universidade de Coimbra de 1772 vai ter um efeito tremendo, não é só na questão dos manuais, não é só na questão da introdução de novas disciplinas, é na questão da formação de novos magistrados, que vão ser aqueles que vão estar na origem das grandes transformações reformistas também, continuar e reforçar no período neopombalino e que vão surgir na Revolução de 1820 como os grandes dirigentes da Revolução. É uma fábrica, é monopólio. Coimbra tem o monopólio das élites políticas e da formação das élites políticas. A reforma da Universidade de Coimbra foi a reforma nesse monopólio, portanto tem consequências tremendas
nesta mudança social. A outra foi dos estudos menores. Começou aqui a montagem da rede do ensino primário, que depois vai ter um desenvolvimento muito grande no neopombalismo e que vai ter consequências exatamente muito importantes. Porquê? Porque uma das ideias deste Estado de Polícia e deste reformismo pombalino e neopombalino é a ideia de que esta população deve estar instruída. Esta população deve ter competências para exercer o quê? Para exercer as suas profissões, para obter competências que sejam ao nível não só profissional, mas cultural, para o enriquecimento do país, etc, etc. Eu chamo aqui a atenção, por exemplo, para uma coisa que é sintomática e que é muito interessante, que foi, por exemplo, a Real Mesa Censória. Quando nós vamos ver os relatórios da Real Mesa Censória sobre livros proibidos, nós ficamos espantados com o caráter pedagógico dessa censura. A censura não é só dizer aqui está o traço azul, este não serve. Não. Estes relatórios eram pedagógicos, diziam porque é que isso não podia ser e davam alternativas, isto é, era uma circulação de ideias do regime e ideias que estavam a ser fomentadas eventualmente por interpretação dos censores contra o regime, mas eram ideias entrosadas, interativas, que permitiam o debate, permitiam o confronto de ideias. E, portanto, estávamos diante de um ambiente que era um ambiente, de facto, político e cultural e culto-mental, de grande, com ingredientes muito fortes para o incremento da sociedade. Pronto. Mais coisas haveria, claro que há muitas mais coisas para dizer, é claro, não sei o quê, eu entusiasmo mais por estas questões e, portanto, para concluir, só para vos dizer o seguinte, quando eu olho para o século XVII, quando olho para o século XVIII, primeira metade, finais do XVII, primeira metade do XVIII, segunda metade do XVIII, primeira metade do XIX, eu tenho 1, 2, 3, 4 slides à minha frente, que os conheço mais ou menos, e conheço melhor o slide do segundo e o terceiro, do século XVIII, do primeiro e do segundo. Também conheço bastante bem o primeiro do século XIX. E quando se olha para estes slides, a gente vê que as cores mudam. As cores mudam. Isto não é a mesma coisa. No final do neopombalismo, no final do século XVIII, à entrada do século XIX e das invasões francesas, Portugal não é uma coisa completamente diferente. Em 50 anos mudou em relação à sociedade joanina de Dom João V. E, portanto, quando nós vamos depois ver o Estado liberal, poucas mudanças substanciais há em termos daquilo que estava construído nos finais do século XVIII. De onde que é possível concluir, é a minha interpretação, é possível concluir que a ruptura é feita nos meados do século XVIII para a sociedade contemporânea, não é feita em 1820, pese muito embora o caráter heroico dos liberais que se querem arrogar na grande transformação, não fizeram a grande transformação, mas fizeram uma transformação, sobretudo a constitucional, mas não fizeram a transformação, fizeram uma transformação. A transformação é este processo que foi iniciado. Agradeço a vossa atenção e estou à vossa disposição, com todo o prazer, para as perguntas que me queiram fazer e contestar, que será o mais interessante, será o mais apetitoso do ponto de vista académico. Sr. Professor José Eduardo Franco, olha, foi o que foi possível fazer neste tempo que me deu. Sr. Professor José Subtil, foi uma grande conferência extraordinária, e a sua capacidade de sintetizar tantos aspectos importantes para compreendermos aquilo que significou a transformação pombalina e os efeitos posteriores é uma visão de conjunto absolutamente importante para nós percebermos o que está em causa. Obrigado pela sua brilhante conferência. Realmente o tempo é limitado, mesmo assim teve mais tempo do que é habitual nestes seminários, porque o tema e a densidade do que propôs apresentar era de tal modo pertinente e o seu conhecimento e competência na matéria merecia que nós ouvíssemos durante este período com toda a atenção. Agradeço imenso a importância e a riqueza do seu contributo. Agora vamos apenas reservar um quarto de hora, porque estes seminários têm os seus limites de tempo, para
um debate, fazendo uma ronda de perguntas. Peço então aos colegas investigadores, membros da Comissão Científica Internacional também estão aqui presentes e outras pessoas também se interessaram em participar neste seminário. Poderás então pedir a palavra para fazer de forma muito sucinta e sem grandes... O objetivo é colocar questões e não fazer comentários. Poderão então se apresentar para colocar as questões que entenderem. Ou se preferirem usar o bate-papo, também poderão fazê-lo, pois eu lerei a questão ao Sr. Professor. Portanto, eu gostaria de avançar com a questão, enquanto os colegas também vão pensando. A sua conferência demonstra que a ação de Pombal e da sua equipa, daqueles que o assessoraram, daquilo que podíamos chamar uma espécie de escola pombalina, vai fazer reformas importantes em vários setores da sociedade portuguesa, vão ser uma espécie de viveiros, uma sementeira de mudança, cujos reflexos, o eco, as ondas de choque, darão frutos a partir do período do liberalismo. E de algum modo vem confirmar que, afinal, algumas afirmações, por vezes exageradas, mas têm algum fundamento, que Pombal, feita pela corrente filho-pombalina durante o século XIX, fazia de Pombal um Prometeu das revoluções liberais e das grandes mudanças liberais. Acho que esta é uma afirmação mitificada, mas podemos encontrar alguns fundamentos a partir do que disse. Realmente foi incitado ali o início de uma grande mudança que depois vai ganhar densidade em forma de onda que se vai evoluindo e que depois vai fazer a grande transformação do século XIX. Não é? Concorda com esta leitura? Se me permitem, eu gostaria também de fazer uma pergunta. É, professor. Naturalmente que estamos perante alguém que conhece muito bem a documentação do período pombalino e que tem estudado aspectos fundamentais do Estado pombalino. Mas, na verdade, reconhecendo a valia dos trabalhos e da interpretação do professor Subtil, eu permito-me colocar 3 questões. A primeira tem a ver com o próprio termo pombalismo. Pombalismo é uma criação que não é de época. O pombalismo, quando é que aparece o termo pombalismo? O que é que o pombalismo, enquanto sistema político, ou apontando nessa direção, quer significar? Segunda questão. A questão do Estado de Polícia, que eu, numa outra perspectiva, também tenho trabalhado, não me parece que, por si próprio, por si só, consiga sintetizar a riqueza das reformas e do espírito reformista do absolutismo esclarecido no tempo de Dom José I. Eu insisto muito na visão do Dom José I, porque Dom José I nasce numa corte muito erudita. Eu acabo de ler e de fazer uma recensão crítica à obra de Angela de la Force, The Lost Library of the King of Portugal, e de facto eu tenho que ter a noção de que Dom José é, de facto, criado numa corte de grande exigência cultural. E, portanto, eu nunca poderei dispensar neste processo a figura do monarca. Portanto, em vez do Estado de Polícia, eu continuarei sempre a falar do absolutismo esclarecido de Dom José I. Este é um aspecto que eu provavelmente terei muito gosto depois em conversar pessoalmente com o professor Subtil. A questão do pombalismo eu considero que é uma criação ideológica posterior e que não pode servir para caracterizar no essencial o período. A questão do Estado de Polícia também me parece ser uma questão que fica aquém daquilo que o absolutismo esclarecido foi, porque podíamos ir ao Traité de la Police, de Delamare, publicado em plena monarquia absoluta no período de Luís XIV e que serviu para a criação da polícia em França.
E podíamos dizer que Luís XIV não é o símbolo, apesar de ter criado a polícia pela primeira vez em França, não é o símbolo do Estado de polícia. Portanto, temos que ter, eu acho que aqui é preciso ter a dimensão da contextualização das reformas levadas a cabo e sem perder a visão de conjunto, que é aquela que o professor Subtil nos dá, e muito bem, não levar muito adiante as inovações. E também, por outro lado, a lei da boa razão, que é realmente fundamental para a caracterização política deste período, tenta conciliar a tradição com o critério da boa razão, mas nunca põe de parte a tradição. Aliás, como disse o professor, o saudoso professor António Espanha, a lei da boa razão é o método jurídico do pombalismo, ou do período pombalino. Bom, então temos que perceber que ela concilia a tradição e a modernidade. E, portanto, não podemos só pôr as coisas do lado da modernidade. E, portanto, estas são as questões que eu acho que são, a partir daqui há todo um núcleo de discussão que temos que fazer, tentando, por exemplo, eu estudei as questões, a morte em Lisboa, todos conhecem, ou sabem, ou pelo menos já ouviram falar, e não tenho, não documento para Lisboa um movimento secularizador verdadeiramente significativo nos anos do Pombal. Só depois disso. É claro que as reformas iniciadas no campo testamentário e no direito sucessório tiveram alguma influência, e também na diminuição das capelas insignificantes, na extinção das capelas, tiveram alguma influência, mas há todo um processo social, há todo um processo de, eu diria, de contaminação cultural da época, que é preciso ter em conta para não levar longe demais algumas inovações. É aquilo que eu penso, e são algumas observações que eu faço, naturalmente, que têm a ver com os conceitos, porque se a história é realmente uma interpretação e uma construção, é preciso primeiro afinarmos os conceitos. Senhora professora, muito obrigado por Cristina Araújo, muito obrigado pela sua intervenção. Antes de dar a palavra ao senhor professor José Subtil, eu vou perguntar aos que estão connosco se têm fazer mais alguma questão, porque assim recolhemos todas as questões e depois damos a palavra final ao professor José Subtil. Mais alguém deseja intervir? Gostaria de fazer uma rápida intervenção. Professor Luís Eduardo Menezes de Oliveira, diretamente de Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe. Tenha a bondade. Então, boa tarde a todos aqui no Brasil, né? Eu queria parabenizar o professor, doutor José Subtil, pela excelente palestra, excelente conferência, né? Então, como disse o professor José Eduardo Franco, a gente vai ter um surto, não exatamente de pombalismo, né, como colocou a professora, mas de filopombalismo no primeiro centenário dele, 100 anos depois. Mas eu fico me perguntando se a figura de Pombal, ela não foi primeiramente apropriada, né, digamos assim, já na década de 20 do século XIX, na Revolução Liberal. Então, será que o pombalismo, não em termos de ocorrência do vocábulo, que eu acho que pombalismo, a palavra, vai começar a ser tratada mesmo no bicentenário. Em 1982 vai ter texto sobre isso. E não ainda no centenário, não sei se no centenário. Mas eu fico me perguntando, porque, por exemplo, o Almeida Garrett, naquela obra no Parnaso Lusitano, de 1826, ele faz um prefácio falando da história da literatura portuguesa e coloca o pombalismo como um momento, o período pombalino, melhor dizendo, como um momento áureo da literatura. Minha pergunta é, será que a gente pode considerar essa primeira apropriação da figura de Pombal pelos liberais da década de 20 do século XIX já? Muito obrigado, professor Luís Eduardo, pela sua pertinente questão. Eu vou ler aqui no bate-papo uma questão que foi enviada por um doutorando do nosso doutoramento em Estudos Globais, que é o professor Sérgio Sunda Molemba Benoit,
que ele conhece bem a realidade do Congo e da cultura do Congo e da tradição política do Congo, e faz a seguinte pergunta. Tentando fazer uma análise comparativa entre o rei como pai no pombalismo e o rei do Congo, que era também considerado como pai com todos os atributos, protetor, etc., faço a pergunta: de onde veio esse perfil de pai? De um rebanho onde o touro seria o pai protetor? Porque é esta similaridade? Muito bem, mais uma questão que deixa à consideração do professor José Subtil. Pergunto aos participantes se mais alguém deseja intervir e fazer alguma questão. Se apresente. Não havendo, então tenho muito gosto em dar... Professor, eu já pus a minha questão no bate-papo. Não estou aqui não estou a ver. Sim, já aqui em cima. Muito bem. Há na política... Obrigado. Sim. O nosso doutorando, Fernando Correia, aqui agradeço também a sua questão, e que diz assim, pergunta assim: há na política pombalina um determinismo? Se é uma política determinista, muito bem, obrigado pela questão. Se alguém fez mais alguma questão que eu não vi, que me diga, para que todos fiquem contemplados. Ok. Então, não havendo mais nenhuma questão, agradeço as perguntas pertinentíssimas que foram feitas e agora dou a palavra final ao Sr. Professor José Subtil. Tenha a bondade, Sr. Professor. Muito obrigado a todas as questões que foram colocadas. É claro que eu, por algumas, tenho também observações a fazer, não tenho respostas, algumas não sei. Por exemplo, o que eu posso é, do meu ponto de vista e da forma como eu vejo, a questão, por exemplo, da questão vamos começar pelas mais simples, que o pombalismo, vamos deixar o pombalismo para o fim e o Estado de Polícia, da minha querida colega a Cristina Araújo e do José Eduardo Oliveira. A questão da lei da boa razão. Claro que a lei da boa razão mantém a tradição, por exemplo, a questão dos costumes. Mas mesmo aqui, a lei da boa razão define regras e passa a dizer que o costume, por exemplo, no costume, só tem validade o costume que tenha pelo menos 100 anos. Coisa que era muitas das vezes julgada nos tribunais e na arguição em tribunais, com validades que eram menores ou que não se sabia qual era a validade e, portanto, os costumes era um pomo de discórdia, de disputa jurídica. A lei da boa razão tem uma novidade muito grande, que é, mantém esta tradição sim, mas corta com duas tradições, corta radicalmente com duas tradições. Uma é com o ius comune. Portanto, o ius comune quer dizer tudo aquilo que eram os fundamentos do direito romano e da qual era subsidiário o próprio direito, as próprias ordenações. Portanto, quando as ordenações não respondiam do ponto de vista legal, era ao ius comune que se ia buscar a resolução da orientação legislativa. E o que é que acontece? Acontece que o ius comune é difícil de interpretar. E, portanto, a outra tradição que se corta é com a influência dos doutores e dos comentaristas. Portanto, quer dizer que há aqui, do ponto de vista do deslize do direito para aquilo que, enfim, abusivamente se possa nós aqui chamarmos de uma maior aproximação do direito às populações, não há dúvida nenhuma que este corte com os comentaristas e com os doutores da lei que interpretavam o ius comune é fundamental. Claro que os costumes mantêm-se e as tradições, mas também são definidas agora com novas regras e, portanto, para que não haja o objetivo da lei da boa razão, segundo o que eu vejo, segundo o que eu interpreto, há aqui dois objetivos. Primeiro é, de certa maneira, a palavra é forte, mas é asfixiar, digamos assim, toda a subjetividade da disputa em tribunais, mas, por outro lado, também dar uma válvula de escape para que possa haver arbitrariedade régia. São as duas coisas combinadas. Esta arbitrariedade com a asfixia do jogo
jurídico e em tribunais, vai permitir, de facto, bem, mas, olha, uma conferência interessante aqui era depois saber o que é que os liberais pensam disto. O que é que os liberais vão fazer com os juízes e o que é que os liberais vão fazer com a justiça, que é qualquer coisa de fascinante. Esta coisa dos juízes eletivos, da forma como se vota. Quer dizer, os liberais queriam dizer que afinal aquele período que lá veio para trás, que era mais ou menos o período pombalino, é um período absolutista, esclarecimos que nós não queremos democracia, entre aspas, ou melhor, queremos um novo sistema representativo. O que é facto é que os liberais nunca souberam encontrar qual é o melhor caminho para o modelo da representatividade. A discussão é, de facto, aliciante do ponto de vista para um historiador. Pronto. A segunda questão é a questão do pai. A questão do pai é uma cópia da pastoral cristã. Portanto, o rei, como representante na doutrina corporativa e digamos assim, em toda a representação corporativa da sociedade, o rei era visto como representante de Deus na terra. E Deus é o pai das ovelhas. Ainda hoje esta imagem da pastoral cristã é muito usada, ainda hoje na igreja. O rebanho, as ovelhas, os que saem do rebanho e as ovelhas trasbanhadas, o cuidado de todos aqueles que são aqueles que estão à nossa guarda, etc. Portanto, essa imagem é uma imagem decalcada, digamos, da imagem da pastoral cristã. Depois temos a questão do absolutismo, do Dom José, já são questões mais complicadas. Para mim, quando eu uso o termo pombalismo, eu estou-me a referir a todo o conjunto reformista que foi feito durante o período de Pombal e não durante o período de Dom José. Porquê? Porque esta minha atenção vai para a década de 60. Portanto, interessa-me sobretudo a década de 60 e o princípio da década de 70, porque até ao terremoto de 1755 pouca coisa há de relevante que se tenha feito, a não ser a criação de uma outra companhia monopolista, etc. Mas quer dizer, do ponto de vista político, não há nada de grande relevante até 1755. E aí temos o Pombal como uma figura secundária do governo de Dom José. Depois, os últimos 5 anos da década de 70 são anos em que, 4 anos em que o Dom José está afastado praticamente das lides políticas. Portanto, se nós pudermos juntar as duas personagens e pudermos juntar o Dom José com o Pombal, eu junto-os para um período pombalino que eu me refiro como a década de 60, a grande década de 60, que é a grande década das reformas e que, enfim, por aquilo que nos dá a entender, por aquilo que nós apercebemos, claro que não sabemos o que é que aconteceu, seria interessante perguntar ao Dom José o que é que ele pensava de Pombal e perguntar ao Pombal o que é que ele pensava de Dom José, havíamos de ficar bastante bem satisfeitos com estas respostas ou não, quem sabe. O que é facto é que o Dom José estava refugiado na Barraca Real, na ajuda, portanto fugiu do Palácio do Trento, foi lá para cima, para a ajuda, para uma Barraca Real. O protocolo era um protocolo que estava reduzido ao mínimo. Há relatos estrangeiros que foram visitar em audiência ao Dom José e que relatam de facto o que era a vida na Barraca Real. Não me parece, mas isto já é apenas uma especulação minha, porque ninguém sabe, nem ninguém escreveu sobre isto, qual a verdadeira intervenção do Dom José nestas reformas pombalinas. Agora, se ele as aceitou, isso é outra questão, que é interessante. Isto é, ele nunca resistiu a esta onda, tem significado, eu até parece que tem bastante significado, porque um monarca que não tivesse, digamos assim, a recepção deste ritmo de reformista e desta intensidade reformista, que é a década de 60, de uma intensidade que não há igual no século XVIII, pelo menos, e no século XVII, significa que é um rei que está receptivo, é um rei que, enfim, deixa que as coisas aconteçam. Agora, se ele tem intervenção nisto, francamente não sei. O que eu posso deduzir é deste fraco protocolo que se cria a partir do atentado de Dom José, terremoto, atentado de Dom José, e rei confina na Barraca Real, ou então vai para as suas caçadas,
e por lá fica, como há bastantes relatos daquilo que é a sua vida, que não me parece que a sua vida não seja outra vida que não seja essa, não é? O Francisco Furtado tem algumas coisas, o Francisco Furtado, que acompanhou muito a corte, tem alguns relatos desses dias passados com a corte josefina. Portanto, para mim o pombalismo não é uma questão ideológica, para mim o pombalismo é uma arrumação de um período que me dá jeito. Dá-me jeito para arrumar um conjunto de iniciativas políticas e reformistas que se condicionam a um determinado período que vai mais ou menos de 1600, 1759, que é quando regressa o Francisco Furtado, a tal personagem que eu achava que merecia umas teses de doutoramento, de 59 até mais ou menos 69, 70, que é quando morre o Francisco Furtado também, e o Dom José recebe o título de Marquês, e a partir dessa altura o Dom José também entra em alguma diminuição física. Pronto. A questão dos argumentos em relação ao Estado de Polícia. Porquê é que eu dou importância à designação e ao conceito de Estado de Polícia para identificar estas reformas? É porque os argumentos são iguais. Quando nós vamos ver o Tratado de El Armán, por exemplo, o Tratado de Polícia, e vamos ver o que é que ele fala, o que é que ele diz que se deve fazer, e quando nós vemos, aliás, há alguns exemplos de invocação desta doutrina mesmo, são poucos. Quer dizer, não há uma invocação de eu vou fazer isto porque o Estado de Polícia manda, ou porque o Estado de Polícia diz, ou porque o camaradelismo diz, mas há textos doutrinários que apontam para a cópia e a inculcação e a contaminação destas ideias nestes reformistas pombalinos. E esta minha ideia de chamar à lição o Estado de Polícia é para substituir o conceito de absolutismo esclarecido pelo Estado de Polícia. A mim dá-me mais jeito. Porquê? Pela forma como eu vejo que as coisas aconteceram, dá-me mais jeito identificar com o Estado de Polícia, porque é uma mudança. O absolutismo esclarecido, esta palavra aqui, absolutismo esclarecido, faz-me cócegas, não é? Desculpe lá a expressão, que é a questão do absolutismo, a questão que o rei manda agora, mas não manda sozinho, manda com alguém que é esclarecido. Não é verdade, não é verdade, nós sabemos que não é verdade. Todos aqueles que estudam o século XVIII sabem muito bem isso. O rei não manda, não faz o que quer, nem ele, com os seus esclarecidos, faz o que quer. Há muitos constrangimentos. Por outras palavras, há uma coisa que eu não falei aqui, que eu gostava de ter dito e que aproveito agora para dizer, há um constitucionalismo. Esta ideia dos liberais inventarem que são eles que fazem uma Constituição, de facto fazem uma Constituição formal, mas já existia uma Constituição antes, claro que existia, havia um conjunto de limitações do poder, e esse conjunto de limitações do poder era constitucional, e nós podíamos fazer outro seminário sobre isto, que é muito importante. Havia um constitucionalismo pré-liberal, pré-constitucional, digamos assim, para podermos dizer. E este pré-constitucionalismo era forte. Nós vamos ver, por exemplo, numa coisa que eu conheço muito bem, que são as consultas do desembarque do Paço, que é o Tribunal Superior da Corte. Não há nenhuma consulta que não tenha os pareceres dos desembargadores invocando os preceitos legais. Não se diz, faça-se isto porque se deve fazer, não, faça-se isto por tal justificação. Portanto, há aqui um constrangimento, há aqui uma limitação do poder. A arbitrariedade não está presente, certo? E, portanto, esta ideia do constitucionalismo tem muito que se lhe diga, e tem muita coisa. O professor Espanha, que foi aqui muito bem lembrado, que é o nosso grande querido amigo, também, de muita gente que está aqui, o nosso querido amigo Espanha chamava a atenção sobre isto, exatamente. Até chamava a atenção para outra coisa que é, muitas pessoas não dão atenção, mas que, lá está, as bases da Constituição e a Constituição invocam a Santíssima Trindade. Então, os liberais dizem que a Santíssima Trindade é que vai dar aqui agora a proteção aos liberais. Então, mas que conversa é esta? Que liberalismo é este? Desculpa, eu não estou a dizer isto para estar aqui a fazer uma crítica ao liberalismo, estou aqui para matizar estes excessos. Pronto. Provavelmente eu também tenho excessos, é evidente, mas faz bem que a gente tenhamos excessos uns do outro, que é para podermos
Ora bem, eu tenho... Obrigado, professor. Se pudesse terminar, agradecia. Respondendo à próxima questão. José Eduardo Franco, eu penso que não há assim mais nada que ficou por... o determinismo da política pombalina. Não sei o que é que se poderá querer dizer por determinismo, quer dizer, que é um programa político, que é um programa político, quer dizer, as reformas pombalinas não são ao acaso, não são casuais, não é? Agora faça isto e depois logo se vê, faz outra, como neste momento está a acontecer, com uma série, digamos assim, de atitudes que são navegação à bolina, como se costuma dizer. Não! Porque é que há um programa? Não há um programa, não há um panfleto. Não há um panfleto, não há um livro, que está aqui o livro vermelho do pombalismo, não há nada disso. Mas o que há é uma coerência. Esta coerência faz sentido. Portanto, se há uma coerência nas reformas, se elas se ligam umas às outras porque têm afinidades, então há um programa. Então há uma ideia por trás disto, ou ideias por trás disto. São as ideias das criaturas de Pombal. E essas criaturas de Pombal são muito fortes. Eu lembro-me aqui, já há bocado referi, mas lembro uma que é uma figura tutelar, emblemática, é o José Seabra da Silva. Não se pode passar sem discutir este período, sem abordar a questão polémica do José Seabra da Silva. Estão a ver? Muito bem. Pronto. Senhor professor, aproveito, agradeço imenso as suas respostas, a sua conferência, as suas respostas, que realmente foi um momento alto dos nossos seminários. Aproveito também a oportunidade para, mais uma vez, dizer aos colegas que estão presentes, quer aos investigadores e especialmente também aos membros da Comissão Científica Internacional do projeto que estão connosco neste projeto que está a dar os seus passos e apesar dos constrangimentos da pandemia estamos a tentar que ele avance e contamos com todos e vamos contar para que possamos realizar este empreendimento. E estes seminários também são momentos muito importantes de partilha, de formação e de discussão daquilo que é o complexo do objeto histórico que é Pombal e o dito pombalismo. E, portanto, este foi mais um seminário importante para lançar luz sobre esse século das luzes e sobre aquele período em concreto. E, portanto, os colegas que se quiserem propor para depois apresentar uma conferência nestes seminários, as vossas propostas serão bem-vindas e depois agendaremos na sequência que temos feito do cronograma para estes seminários. Portanto, todas as propostas de intervenções serão bem-vindas, terão que enviar o título, o resumo, a vossa resenha biográfica, como é habitual, e teremos muito gosto em agendar ou via Zoom ou em modalidade mista, Zoom e presencial, consoante as condições da pandemia, esperando que esta situação, entretanto, também melhore. Assim sendo, agradeço muito a vossa presença, um grande obrigado ao Sr. Professor José Subtil, com quem espero falar logo possível, para também podermos contar com os seus conselhos no atual projeto para o atual projeto de investigação em curso, quando a situação da pandemia abrandar. Obrigado a todas e a todos pela presença, desejo muita saúde, muita força para enfrentar este tempo difícil em que vivemos. Até breve, fiquem bem. Sr. Professor José Subtil, mais uma vez, muito obrigado. Nada, obrigado eu também. Muito obrigado a todos também por me terem ouvido. Muito obrigado. É extraordinário. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor.